No Chaitanya Bhagavata você encontra diferentes pessoas dizendo livros como todas essas coisas são verdades. E algumas coisas que ele disse certamente são uma saída do Siddhanta dos Goswamis. Mas se a gente olha a linha vinda de Bhaktivinoda Thakur, não, a linha na qual Bhaktivinoda Thakur foi iniciado, o que que a gente encontra? A gente encontra em Bhaktivinoda Thakur o Siddhanta dos Goswamis sendo apresentados. Como se torna claro depois dos séculos. Eu acho que isso é um exemplo do um acharya sucessor clarificando esses argumentos, esses pontos, essas ideias, que no seu momento, Krishna usa grandes devotos para isso, para colocar tudo no seu devido lugar. Essa é a forma que eu olho em alguém como Ramananda Thakur. A gente não quer cometer nenhuma ofensa a ele. Então ele disse qual é o Siddhanta, de acordo com os Goswamis. Então a gente tem que vir e dizer, bom, na verdade, Bhaktivinoda Thakur, os seus ensinamentos nesse livro, o livro que eu citei, como que chama? Manjari Swarupa? Bom, mas de qualquer forma, está no meu artigo. Então essa forma como eu olho para isso. Bom, alguns outros diriam outra opinião, diriam, bem, ele não era consciente de Krishna, mas eu prefiro não ver as coisas dessa forma. Isso Yeah, that makes ajuda? perfect sense. When he E had o the benefit devoto of fala assim, five isso centuries of faz theology to sentido. mull over and compare the notes. Quando você tem o benefício de 500 anos de teologia para comparar Guru Maharaj disse, nem todos os gurus conhecem todos os... São bem educados no Shastra, eles deveriam ser, mas nem todo mundo é. Isso não significa necessariamente um problema. Poderia ser um problema para um discípulo, que no caso deveria buscar dentro do Vaishnavismo um Siksha Guru que Sure, for possa somebody completar who essa falta do outro Guru. Eu diria que o propósito do Siksha Guru foi estabelecido como princípio em Gaudiya Vaishnavismo para esse propósito. Indica que nem todo sadhu sabe o Shastra completamente. no, it's fine. Eles podem Well, I guess ter somebody could alguma say falta de you could bring up a conhecimento. doubt where, Aí o well, devoto if diz, Ramai Thakur is accepted bom, as você Krishna poderia dizer conscious, que how alguém then poderia could trazer uma dúvida Krishna allow him onde to que have esse such a Raman Thakur misconception é to say aceitado that, como you know, consciente de Krishna? Você poderia dizer que ele tem uma má yeah, clearly concepção? E Guru Maharaj disse, making sim, this ele statement tem. work for Bhakti Vinod. Então, o devoto fala, talvez ele estava deixando algum trabalho para Right, thank Bhaktivinoda. you. The next E Guru Maharaj question is disse, que from mais? Sahlesh. A próxima pergunta é And de they ask, Dandava Salesh. Pranam Gurudev, hope you are Ele well. diz, dando Could you lá please Pranam Gurudev, define espero que both the você esteja bem. theological and Você practical poderia definir meanings or em ambos aspects of o Sangha? significado What teológico e constitutes prático sadhu Sangha? ou And does aspectos da Sangha, o day-to-day que dealings constitui with Sadhu people Sangha? not yet blessed with devotion to E, Krishna encompass Sangha? Thank you. e o que você leva no dia a dia com pessoas que não estão abençoadas com devoção a Krishna? E Guru Maharaj disse, Rupa Goswami usa dois termos, Sadhu Sangha, associação com pessoas santas, qual é uma anga ou membro muito poderoso de Bhakti. Ele disse que o poder disso vai ser determinado pela qual a Sangha Snigdhasya e Sajatiya. Sajatiya significa
pela mesma mente, pessoas com a mesma mente. E, e Sting significa afeto, quando a Sangha tem a mesma mente e é afetuosa. Porque quando essa Sangha tem afeto com você, você vai ter o maior benefício de sadhusanga. Quando você diz sadhyatya, você poderia ver também como, em um sentido mais relativo, e eu já expliquei isso antes, se você está em um sistema varnashram, e se você é um brahmana, você deveria ser iniciado por um brahmana. Eu acho que tem algumas declarações que dizem isso em Hari Bhakti Vilas, onde Sanatana Goswami está tirando esses versos de diferentes Puranas. Então, se você é um Sutra, você deveria ter um Guru Sudra também, mas isso é relativo, obviamente, porque o que você precisa é de um Guru qualificado, ponto final. Mas se você tem as duas coisas juntas, você vai entender o benefício. Em outras palavras, se você é da mesma vila, mesma cidade, a mesma casta, você vai pensar de uma forma similar. Você pode se sentir mais perto e comunicar melhor. Então, isso é uma forma de entender o termo sadhyatya. Mas eu vou mais além disso, em uma forma essencial. Porque a gente tem melhores resultados em uma associação com a mesma mente. Da mesma forma, isso vai para a associação espiritual. Tem uma declaração de Rupa Goswami que, de uma forma em um sentido amplo, significa o que significa se associar, dar e receber presentes, aceitar comida. Se você come com alguém, eles cozinham para você. Essa é outra forma na qual a associação é falada. Deixa eu te convidar para a janta, o qual é muito comum era antes muito comum em Índia. Se você conhece alguém, você convida ele para sua casa. Então, por que você não vem para casa? Minha mulher está preparando janta, tem um quarto de visitas para você, você pode passar a noite. E essa era a norma, uma cultura muito boa. Aqui eu estou diferenciando aqui em conhecer alguém na rua, alguém que você conhece no trabalho, e sadhusanga. Sangha também significa abraçar os mesmos conceitos, as mesmas ideias. Sim, como você disse, eu gosto disso, eu concordo com isso. É uma conexão que vem disso. Então, eu não deveria associar-me com Mayavadas, mas eu poderia pregar a eles. Então, eu estaria perto deles, mas eu não estaria associando com eles. Eu não estaria abraçando os mesmos conceitos, não estaríamos compartilhando e digerindo os seus conceitos. Então, essa é outra forma de falar sobre isso, sobre Sangha. Então, é dito que nós deveríamos buscar sadhusanga e deveríamos evitar associação com não devotos. E eu acho que muitos devotos dizem isso. O que significa isso? Não, eu pessoalmente encontro um pouco difícil de me associar com muitas pessoas, especialmente com não devotos. É difícil associar com eles, porque eu não tenho nada em comum com eles. A minha visão do mundo é tão diferente da deles, onde começaria
and so forth. But um, even they may ask a question, that's relevant. Where Mesmo se eles perguntassem, fizessem uma pergunta relevante, so onde você começaria a explicar as coisas? so I think that there are, the world that we live in Então, eu is acho que tem no industrial mundo, civilization, no mundo que a gente vive, technologically uma developed, civilização industrial, so it's not a village, desenvolvida tecnologicamente, right? It's a globe, não é uma cidadezinha, and people é o mundo inteiro conectado. there's so much interaction. But what constitutes actual Tem muito association mais with non-devotees? interação que constitui real associação com não devotos. And if you find yourself being affected O que seria abraçar as suas ideias. that are Se você encontra que você está sendo afetado por ideias de não devotos Gaudiya Vaishnavism, then que são contraditórias a Gaudiya Vaishnavismo, then you've associated então with você non-devotees. Now, I'm not sure você if está that's associando answering com your não question, devotos. but I hope that Então eu não sei se isso está respondendo a sua pergunta, a little vague exactly what you were getting at, but mas é uma pergunta um pouco vaga. if you have further comments, you can make them Se você down tem here. mais comentários, você pode fazer agora, escrevê-los e The next question's from Que Rama mais? Kelly in Bulgaria, and she asks, a Pranam próxima Samadhi pergunta é Guru de Rama Maharaj. Kelly, em In Bulgária, his book, e ela The Golden pergunta Avatar, Pranams, meu querido Guru Sridhar Maharaj. Maharaj Nesse explains that in livro, O praying, Avatar one Dourado, must be prepared for moments when Sridhar Krishna Maharaj appears explica indifferent to his que, ao devotee. orar, você deveria Could you estar kindly preparado explain para this momentos further quando and share if Krishna there are se aparece examples indiferente of aos such devotos. Você poderia situations in explicar isso, scripture? Why is this poderia explicar experience isso necessary? e To me, compartilhar it sounds like the most exemplos difficult of all dessa trials, situação almost like the nas nightmare of escrituras? all nightmares. Porque essa experiência é necessária. Para mim parece ser muito difícil todos Comes to my mind essas dificuldades, como se fossem pesadelos. O Guru Maharaj disse, o que me vem à cabeça é o que alguns santos católicos diziam. Eles falavam a noite escura da alma. E eu acredito que estava se referindo precisamente a essa situação, onde as orações, os apelos, não têm reciprocação. Isso poderia ser experimentado, como esse esperar dentro do Gaudiya Vaishnavismo. Eu não consigo, na ponta da língua, pensar em um exemplo que vem onde alguém disse essa mesma frase. Mas a gente encontra em um contexto muito mais elevado alguma coisa que você pode usar como exemplo dentro do Gaudiya Vaishnavismo. E esse é o último verso do Sikshastakam. É diferente, mas parece ser relacionado. Onde Mahaprabhu está falando e Krishnadas Goswami disse que Radharani falou esse verso. Fala sobre a missão de Krishna de entrar nos sapatos de Radharani e experimentar ele mesmo da ponto de vista dela. Você pode me dar seu darshan ou você pode não dar. Mas não importa disso, se você pisa em mim ou se você é recíproco comigo, eu estou vendido para você. Você é minha vida e alma. Então, aparentemente, a gente encontra isso. E Radharani se sente dessa forma no Lila, em algumas vezes. Ela está sendo negligenciada. E o seu apelo não está sendo escutado, seu pedido. E talvez Krishna se foi contra a Gopi e deixou ela. E essa parte do jogo do oceano de Bhaktirasa, o qual tem as ondas altas e baixas. Então a onda alta é a união e a onda baixa é a separação. E a gente enfatiza aos sadhakas as virtudes de separação porque
é a corrente baixa, que é mais fácil de entrar no oceano. É a dificuldade que vem da separação no contexto de tentar entrar no oceano de Bhaktiraça. Ele realmente está lá. Eu, eu tenho orado, eu estou cantando, eu não estou conseguindo um gosto, ele não está respondendo. Como é mais fácil? Isso é porque a gente não entende o que é a união. Mas esse é um outro tema, um outro tópico. Mas eu penso que fala para gente sobre a natureza autônoma de Krishna. Fala para gente sobre, ensina a gente que Bhakti não é como karma. Karma é como uma máquina de vender. Se você colocar o dinheiro dentro e a coisa que você quis, desejou, vem para fora. Você pode. Eu aprendi que você pode colocar a mão para dentro da máquina e roubar quando era criança. Então a gente roubava, deixava as máquinas vazias. Isso me lembrou da minha infância. Eu não tomo mais Coca-Cola. Então esse é o Karma Marga. Se você fizer corretamente, se você dizer a palavra certa, com a entonação certa, no tempo certo, no lugar certo, você vai conseguir o resultado desejado. Então, os semideuses são limitados em relação aos nossos desejos. Se nós fizermos um pedido para eles, dentro dos parâmetros escrituráveis, então eles têm que reciprocar. Eles não têm uma escolha nisso. Mas Krishna é independente. Como pegar ele? Então está tudo feito nos termos dele. Se ele quer que a gente saiba, a gente vai saber. Se ele não quer que a gente saiba, então a gente não pode saber. Não é possível. Então isso é dito no começo dos Upanishads, como a natureza de Brahman, completamente independente. Mas claro, a gente escuta que ele é encantado pela nossa reconhecimento e nossa habilidade da sua autonomia. E tem alguma coisa para ser dito daqueles que sentem que eu não estou conseguindo, eu não estou ganhando nenhuma reciprocação. Shirida Maharaj diria: então você realmente está conseguindo alguma coisa. Aqueles que dizem que eu sou Brahman, que eu conheço Brahman, não conhecem Brahman. E aqueles que dizem que não conhecem Brahman, eles realmente conhecem Brahman. Então todas essas ideias, passagens da escritura, vêm à mente. Sobre a sua pergunta. Então, vem para dizer alguma coisa sobre a natureza dele, para testar a nossa medida da nossa devoção. Krishna pode dar mukti muito facilmente, ele diz isso no quinto canto do Bhagavatam, mas ele não dá bhakti muito facilmente. Mas ele vai. Ele é como um positivo. Então, um magneto positivo. E a gente é uma pequena faísca metálica. De um lado a gente tem o positivo e do outro lado o negativo. E nosso positivo é tão pequeno que se a gente tenta se colocar perto de Krishna, a gente vai ser repelido. Dois positivos vão se repelir. Mas se a gente girar e converter nosso ego de desfrute em um ego de serviço, a gente vai ser rapidamente atraído pelo magneto, o magneto poderoso, ímã poderoso. Então, outro exemplo que vem na cabeça, Prabhupada
gostava de falar do 10º canto do Bhagavatam. Se eu realmente me importo com o meu devoto, então eu tiro tudo dele. And then their desire is increased. He disappeared Então, o from seu the desejo why é aumentado. Ele desapareceu das golpes, porque elas perguntaram para ele que tipo de amante você é. Então ele disse, eu pensei que na and I see that it is. And of course, Chaitanya Mahaprabhu was arising out of that. It was so strong. a- So então na falta de alguma coisa, seu amor vai ser demonstrado. the very nature of Krishna. Então fala sobre That, a própria natureza de Krishna. this serves to teach us. And Isso it's serve really para nos it's ensinar. real difficult to go through. E é uma boa coisa. É difícil passar por isso. Mas eu posso garantir para você que se você chorar, porque você não pode chorar, então você vai ser capaz de chorar, de cantar o nome. Se você chorar, porque você não pode chorar, não está funcionando, deve ter alguma coisa errada comigo. É assim que Mahaprabhu orou no segundo verso de Sikshastakam. Não pode haver alguma coisa errada com ele. Ele tem muitos nomes. And Nija Sarva Shakti. And they're filled with all this, his power. E eles estão cheios com todo esse poder, o Shakti. Makes the names available to anyone and everyone. E ele deixa os nomes disponíveis para a gente, para qualquer um e todo mundo, sem nenhum pré-requisito, sem nenhuma consideração de tempo, lugar. Mahaprabhu disse, não pode ter alguma coisa de errado com ele, mas tem alguma coisa de errada comigo. Eu tenho outros desejos, eu tenho anartas que são obstáculos. Esse é um verso importante, se a gente realmente contempla esse verso e leva no nosso coração com o canto, então você vai alcançar essa realização do terceiro verso. E firmeza em cantar e escutar vai ser a norma. Então esses são alguns pensamentos. Eu aprecio, eu gostei da pergunta. E o Prabhu disse que tem algumas perguntas, tem alguns comentários sobre essa pergunta. Tita Hari estava falando sobre John na cruz. E Chan Saran disse que a noite escura da alma pode ser comparada com Vipralamba, quando o amante não está presente. E Gokul Chandra estava perguntando quando o Haridas Thakur estavam batendo nele no mercado, sem reclamar, isso seria um bom exemplo. O Guru Maharaj disse, isso é um pouco diferente. Eu acho que você poderia dizer por que Krishna não foi e salvou ele nessa situação. A medida da reciprocidade que ele recebeu depois de ser batido foi extraordinário. E Chaitanya Mahaprabhu abraçou ele. As cicatrizes desse dia desapareceram. Porque ele era muçulmano e ele estava cantando, ele estava atuando como hindu, então eles prenderam eles. Mal entendimento de religião. Para aqueles que não são familiares com a história, eles insistiram que ele deveria parar de cantar. Então eles começaram a bater nele em 21 mercados diferentes. Parecia que ele estava morto, então eles jogaram ele no rio e ele começou a flutuar. E quando Chaitanya Mahaprabhu abraçou ele, todas as cicatrizes desapareceram. Então ele estava lá. Ele só não estava se mostrando. Então tenha fé. E essa fé pode ser aumentada olhando as pessoas santas nas nossas vidas, na nossa linha. Ok, e mais? A próxima pergunta é do filho de Sadhvi,
chama Gopinath. E ela disse, a pergunta é, porque ele começou a falar com um pouco de pessoas online para pregar com cristianos e muçulmanos. E sua pergunta foi como fazer as pessoas acreditar nos Vedas. O que dizer para as pessoas para fazer elas terem fé nos Vedas? O Maharaj disse, eu penso que, em geral, os Vedas são um corpo de revelação. Significa que eles contêm na essência insights que você não poderia chegar da sozinho sobre a natureza da realidade última. E eles não são a única forma de revelação. A Bíblia é também uma forma de revelação. O Corão também é uma forma de revelação. Na minha experiência, não é tão desenvolvida e tão refinada e tão compreensiva como as escrituras védicas. E a essência delas, o Bhagavad Gita, ou Srimad Bhagavatam. Então eu diria, se pessoas da forma apropriada seguissem a Bíblia, eles não teriam problema. Se eles de forma apropriada seguissem o Corão, eles não teriam problema. O que significa seguir de forma apropriada? Eles teriam que seguir como o Bhagavatam diz. O Bhagavad Gita diz que nós precisamos de pessoas santas para explicá-las. Isso não é realmente parte da minha resposta, são só alguns pensamentos que vêm à cabeça. Como eu já disse, quanto mais um muçulmano ou um cristiano se torna esotérico e tem uma orientação experimental, mais eles começam a aparecer como um hindu. Eles começam a pensar que vegetarianismo faz sentido, reencarnação, meditação, o que não é o seu muçulmano comum. Deveria ser provavelmente tendo uma espada na mão, um míssil. Eles são perigosos. Eles podem ser perigosos. Cristianos fundamentalistas, nacionalistas. Mas dado a Bíblia e o Corão, vamos dizer, por exemplo, nossas escrituras, nós encorajamos as pessoas a seguir a sua escritura. Eles não têm que necessariamente seguir as nossas. Mas nós dizemos que essas são formas de revelação e elas correspondem entre si. Então, mais que algumas pessoas seguem o Corão e eles rejeitam o Bhagavad Gita. Então, algumas pessoas seguem a Bíblia e rejeitam o Corão e rejeitam o Bhagavad Gita. Nós aceitamos o Bhagavad Gita, nós aceitamos o Corão, nós aceitamos a Bíblia. Essa é a diferença. Então, a gente deveria tentar fazer as pessoas verem que todas essas são formas de revelação. E na sua essência, eles estão falando da mesma coisa. Na Bíblia, o Testamento diz, ame seu vizinho como você mesmo. Então, ame Deus com seu coração e alma. Nós ensinamos a mesma coisa, nós aplicamos isso. Temos diferentes nomes para Deus, em diferentes culturas. Deus mostra a si mesmo com diferentes rostos. Então, eu encorajaria Gopinatha a ser inclusivo, mais que exclusivo, na sua orientação às escrituras. Porque nós vimos que pessoas que seguem o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam, eles se tornam com características de Deus. Tem características objetivas que nós podemos observar neles, que nós podemos determinar que elas são santas. Nós não podemos dizer, ele é santo em toda forma, mas ele não adora Deus, porque Deus está aqui com nós. Isso não faz sentido, não está no livro isso. Então a gente pode encontrar pessoas santas, pessoas muito bonitas,
pessoas santas místicas. Na tradição muçulmana, nós encontramos elas nas tradições cristianas e também encontramos elas na tradição hindu. E se a gente toma essa pessoa, esse John na cruz, na tradição bíblica, nos muçulmanos, o Sufi, a tradição Sufi, nós tomamos Chaitanya Mahaprabhu, da tradição hindu. Então, essas pessoas se dariam super bem. Eles teriam diferentes ideias, diferentes experiências sobre a transcendência, mas a transcendência não é simplesmente um quarto. É como todas as ruas levam a Roma. Tem diferentes compartimentos, tem Goloka, tem Vaikuntha, tem Jesus, Jesus Loka. Então a gente deveria tentar encorajar as pessoas para serem muçulmanos essenciais, cristianos essenciais, hindus essenciais, o que nos causa a encontrar a essência, um solo comum, não que nós concordamos com tudo, mas um solo em comum, uma base comum, uma ideia que vai contra o ego. Então, eu encorajaria alguma coisa assim, como Thank you. ela disse, obrigado. Thomas was saying, Jesus said, "Thus you will recognize them by Thomas their disse, fruits." This is how to Jesus recognize disse que true você vai religion. reconhecer eles pelos seus frutos. É assim que você reconhece uma verdadeira religião, pelos frutos. Então, aí um Prabhu está fazendo uma pergunta. Eu tava pensando, como você vê as partes do Corão e da Bíblia, onde eles dizem como os 10 mandamentos? Right. So like, and that's Ten Commandments, one of their like core, articles of Então, faith. esses 10 How do mandamentos you see faz that? There's these things that go directly against parte da what we, fé deles, profess our faith. que tem algumas coisas que vai So you diretamente say, contra how do you look at those things? a nossa fé. Well, Como que você vê essas coisas? Guru Maharaj diz. first of all, Primeiro, I think that there is a real eu acho split que tem on this uma between diferença Catholicism and real Protestantism. nisso, entre catolicismo e The more you go towards Protestantism, the more you protestantismo, do away with icons, e que images, com mais que você vai ao protestante, mais você the Catholic eh, churches se livra de ícones, imagens, and que there's você, se você for nas imagery, igrejas católicas na Europa, tá cheio and so on and so de forth. pinturas, imagens There's more iconography. de Maria, It's richer. tem mais uma and iconografia, Protestants more like kind of an é empty mais room, rico, e o protestante é mais cheio, como um tipo de quarto vazio. Eles se livram as well. dos So, padres, como eles dizem, o intermediário. I think if you look towards Catholicism, you do Eu acho que se find você olha ao catolicismo, você encontra alguma something coisa more that um pouco resembles mais a little more. que se But even, parece but, com o even hinduísmo. the cross, and then the Jesus on the cross, Mas até mesmo a they would cruz say that probably this is not a e o good Jesus na image because it's cruz, historical, eles diriam que não é uma imagem something like that. gravada, porque é histórico, uma imagem histórica, alguma coisa assim. No, we could say that Krishna is a historical figure too. He appeared in the world. Mas nós podemos dizer que Krishna é uma figura histórica também. We would say Eu acho que idolatria, that Jesus is condemning nós diríamos, é your como own que idea Jesus está condenando a sua própria ideia, a ideia inventada do que Deus é, mais que through revelation. o que Deus é como ele é dito para a gente através da revelação. Not much is said about God, so a lot of Christians Agora, sim, na Bíblia e no Corão não tem muito dito sobre Deus. He's kind of like Alguns sectas de cristianismo dizem que Deus não tem um rosto, que eles não têm uma forma, um corpo. E tem declarações como essa nas nossas escrituras também. and so on, which we take to mean he doesn't have any material, form, but he has O spiritual que a form. gente toma como que ele não tem uma forma material, mas sim uma forma espiritual. In the revelation, there's information
about the spiritual form Mas of God. no texto hindu, na revelação, tem informação sobre a forma espiritual de Deus. Graven image. I mean, I think idolatry Então, o que is significaria essa imagem idea, gravada? Eu rather penso than que something from idolatria outside significa a of sua you. própria You can't ideia, make up mais do que está in vindo your head. You fora da always sua have a mente. vision. Você You não see pode the imaginar imagination. na sua cabeça o que Vishnu And whenever parece, o que Ganesha parece, o que Krishna when parece. I was young, I thought, man, Quando eu what are they aprendi sobre talking essas about? coisas quando era mais jovem, Just make eu all this up pensava in your head. que alguém deve saber o que eles estão falando. A gente So, não precisa. um, um, the question is, does God have a form? Então a pergunta é: Deus tem uma forma? And if there are texts that speak about his form in a E se way tem textos que that falam even sobre a gets sua forma de um jeito que o seu texto não, philosophical e dão support for that, Bhaktivinoda would give the example apoio filosófico, that the Bhaktivinoda text dava o itself exemplo que is o God texto in mesmo the form of the pen, é Deus, and the Christians na hold forma true da that the caneta. Bible is the word of God. E os So cristianos it's acreditam worshipable. nisso, que a Bíblia So é a the word palavra of de Deus. God Então é adorável. has been Então a palavra de Deus put to the pen. tem sido God posta didn't write the Bible, na caneta. the New Testament. Deus não escreveu a Bíblia. Sadhus wrote O that. Novo Testamento, But God is os there in sábios the pen, escreveram isso. right? Mas So Deus the está way lá that nas it shows up, suas mãos. it can, be manifest is the idea. So I think, Então, broadly speaking, we differentiate between então eu penso que, we would say falando images that amplamente, nós images diferenciamos that we entre make up. And what were the images o that que você diria que worship, Deus, que Jesus fala sobre a imagem de Jesus, for what que você purpose? inventa, And what does the word e a graven imagem mean? que eles Anybody estão has a dictionary? adorando, I don't know what the word para que means. propósito? We would Se alguém tiver um distinguish. It's not dicionário, eu não sei o que worship significa essa of imagem what isn't gravada. revealed in the sacred texts. Então a gente And it's está not adorando a forma de revealed Deus como é in revelada nos textos sagrados. E não é uma forma material. É Satchitananda, nós explicamos todos esses conceitos. Does that work? Então ele pergunta se isso responde a pergunta dele. E ele diz sim, é um grande, um assunto muito grande. Uma coisa que vem na minha cabeça são os judeus antigos, eles eram politeístas, eles tinham toda uma ideia de semideuses e deuses superiores, eles adoravam esse deus Baal, por exemplo. Você não poderia dizer que isso está vindo de uma revelação anterior também? Mas então o judaísmo era... Os judeus são muito contra isso, como uma tradição monoteísta. Guru Maharaj disse, você tem que ver para quem isso está sendo pregado, como a revelação vai aparecer nesse lugar em particular, se vai ser relevante ao tempo e à circunstância. Então tem uma certa relatividade a isso também. Como seria apresentada uma certa cultura em certas circunstâncias. E eu acho que você tem que falar a pergunta: Deus tem forma ou não tem forma? Então você pergunta: Deus tem uma forma, Deus tem um corpo? Eu não acho que eles pensaram dessa forma. Eu não acho que isso é parte do que os teólogos católicos não parecem falar sobre isso. Mas aqui na nossa escritura, sim. Nós damos boas explicações e argumentos e lógica para isso. É uma coisa diferente que o que está sendo condenado nesses mandamentos. Bom, você também tem que ver os mandamentos, o que eles são. Eles são muito simples. Não roube, não mate. O Bhagavad Gita começa onde isso termina. Se você não consegue ver isso, você está perdendo, você não está entendendo. Não roube, não mate, não roube a mulher do outro.
there's a certain class of people that are being told Então tem um these are the certo most important tipo de things in this classe deal. de pessoas para quem isso está sendo dito. There may be cultures where that's kind of like, we got that. Pode ter culturas onde isso é. A gente já It's, sabe disso. Tem alguma coisa a mais? it's, Vedic culture. Isso é a cultura The védica. questions are, what is the nature of consciousness? Onde as perguntas são qual a natureza de consciência? Essas coisas nem simplesmente aparecem no Bhagavata, na Bíblia, no Corão. O que é a alma? Então as pessoas dizem, você acredita na alma? Pessoas ateas dizem, você está louco? A gente diz, essa pergunta está errada. Você deveria me perguntar, eu acredito em consciência? Porque o que a gente quer dizer por consciência? Obviamente a gente tem consciência. E essa é uma grande pergunta. Ele diz que just to mais? let you know, Guru Maharaj, graven is the past participle of Ele the disse verb que grave, as when you engrave an image or a word on a surface. ele está falando engravar a imagem. E olhou no dicionário, está dando uma imagem engravada. Chittahari makes a nice point that unfortunately most Christians will Chitta consider Hari any revelation fala other than the que, Bible to be infelizmente, a originated by maioria dos Satan to misinform cristianos faithless. vão considerar qualquer revelação outra que a Bíblia que são originadas por Satanás. So the next question's from Matthew. Então a próxima pergunta é de Guru Maharaj disse, tem outra declaração, eu não sei quem fez ela, alguma coisa como Satanás é o melhor em citar a Bíblia. Eu já ouvi muitas pessoas citar a Bíblia e pregar enfaticamente na sua congregação que vegetarianismo é pecaminoso, baseado na sua interpretação da Bíblia. So the next Próximo. question is Matthew. Próxima pergunta é do Matthew. Hello, Maharaj. Olá, Maharaj. Please accept my humble obeisances. Por favor, aceite minhas humildes My reverências. question is regarding ahimsa. Minha pergunta é sobre a I often ahimsa. hear some devotees Eu geralmente greatly admire escuto alguns urge devotos, others to os try quais to be eu more realmente compassionate when they admiro, choose to eat. However, I tentam know ser some of them compassivos consume em escolher o que products that are comer. extracted from animals that Entretanto, are raised in a cruel manner. eu noto que alguns I have produtos heard que it eles said that consumem they são want to extraídos de eat animais what que Krishna são eats, so to eat criados de such uma dirty forma products. cruel. My wife and I are vegans and are involved in animal rescue, and Eu we e minha mulher somos veganos, estamos many envolvidos cats. em So in order to resgate de feed them, animais, nós temos muitos we gatos. purchase more Então, factory farmed meat than the typical carnivorous food. para alimentar eles, So I nós find my provavelmente thoughts are sometimes compramos disturbed by muita these carne que são considerations. criadas I nessas next journey up fazendas. to sadhana, where Então, matters eu don't seem encontro so esses troubled. pensamentos que me I understand perturbam. that to survive in this world requires suffering and death of other beings, but E eu where to draw entendo the que line? sobreviver nesse mundo It seems requer that in the sofrimento e quest of morte not de outros causing harm, the seres. fires of material existence seem to burn hotter. Perhaps a disturbed mind is inevitable, but the problem is my struggles to focus on the Então, Nam during talvez uma japa. mente I'd like to know your perturbada, thoughts on how to navigate mas this. os problemas do meu problema é focar em Nam durante japa. Guru Maharaj disse, uma coisa que é dita, que é mencionada no Bhagavata, e que eu citei no círculo de amigos, e eu acho que era sobre Kaliya, o Lila Kaliya, onde Kaliya é a serpente que foi castigada por Garuda, Subari Muni, amaldiçoou Garuda, que não podia comer peixe. Por comer peixe. Ele pensou que era violência. E era a causa da sua caída, da sua queda. Então tá mencionado nos comentários dentro de Vaishnavismo. Não é uma ahimsa absoluta, por exemplo, como os Janis, que vestem máscaras para não respirar germes. Então, onde você põe a linha? Eu acho que tem alguma consciência individual nesse assunto. E é provavelmente melhor modo de
olhar isso, mais que uh, against militar others who have contra a different perspective. outros que têm uma perspectiva diferente no mundo. Você pode falar o que você faz, o que eu faço, e você se sente bem sobre isso. E outros vão colocar o limite onde eles colocam o limite. E se a lógica deles é boa para você ou não, isso é outra coisa. Então, se não, você coloca o seu limite em outro lugar. Como você disse, e eu também estou dizendo, o que você pode fazer? É um mundo de violência. Um ser humano, um ser é comida para outro. Essa é a natureza do mundo. A consciência de Krishna busca resolver esse problema. Então a gente deveria oferecer a comida para Krishna. Então o que você for comer, que seja then whatever you do, whatever you eat, whatever you offer, whatever you do it as an offering unto me. And there seems to be some overarching spiritual benefit that derives from that. The story of the hunter, that story is, I think we mentioned the other week, it is in the Chaitanya Charitamrita, the hunter. Mahaprabhu related it to Sanatana Goswami. And he was killing animals and taking pleasure in that, half killing them, and he was taking pleasure in that. So Narad came and said, don't do like that, just kill them completely. And so he just killed him completely instead of halfway. And then he was bettered by that. Of course, it was also accompanied by chanting the name. And by the time Narad returned, he was completely, he wouldn't even step on an ant. He went to pay his obeisances to Narad, and there were some ants, and he wanted to brush them out of the way so that he would not lie on them. So, given the relativity of it all and the impossibility of, by any adjustment, other than some supernatural adjustment, which we would call Krishna consciousness, chanting, offering your food, for example, we can't solve the problem. We need a problem from above to free us from implications of violence, which is the norm in this world. And so then, relatively speaking, within that, where então, relativamente falando sobre isso, nós vamos nos sentir, I would say, eu diria, nós vamos nos sentir confortáveis. Eu diria que seria inteligente os devotos, que vocês querem oferecer produtos de leite para Krishna, buscar a fonte deles, dar uma fonte a melhor possível, mas consciente sobre isso. When that possibility is there, you could still Quando essa possibilidade está lá, você poderia ter suas próprias vacas, por exemplo, você teria produtos de leite por anos, mais que uma década. E eles estão sempre nesse país, pelo menos, sempre há modos de encontrar fontes para seus produtos de leite. Todo mundo tem que encontrar seu limite em algum lugar e se sentir bem sobre isso. Então você tem que encontrar uma solução em termos de como você se sentiria culpável pela violência no mundo, uma solução transcendental mais que uma solução relativa. Então, qual seria o próximo? Em veganos e veganos. Isso é uma exageração.
projeções das pessoas no futuro aconselhando contra, como o Janis, não matar os insetos, os germes, todo mundo vestindo uma máscara, onde você começa, onde você termina, e pessoas seriam confortáveis com diferentes soluções, como eu disse. E se isso é feito no contexto de uma solução geral para o problema, qual é a consciência de Krishna, então esse é o curso que você deveria tomar. Você tem que descobrir por você mesmo, mas se você se sente perturbado sobre como outros conduzem eles mesmos, eu disse, eu também estou perturbado pelas minhas próprias ações. Por exemplo, como comprar comida para o gato. Então, o Guru Maharaj disse, a gente tem alguns cachorros aqui, mas a gente faz a nossa própria comida de cachorro vegetariana. E ele disse que os gatos gostam de peixe. Okay, well then you're going down the chain, you know. Most Bengalis eat fish. They call it the fruit of the A Ganga. maioria dos bengalis comem peixe. Eles falam que é o fruto do Ganges. A gente servia a Mahaprasada para as pessoas em Bengal durante as festas em Mayapur. E muitos deles misturavam o peixe com o arroz. O peixe deles com o arroz. Yeah. And so, but yeah, I would say. Então, eu diria, If you can't, yeah, I don't know about se você feeding não cats. pode, We had cats. eu não entendo sobre alimentar gatos. A gente tinha gatos aqui por um tempo. Então, a gente comprava um certo tipo de comida de gato que a gente achava o melhor. O que você pode fazer é natural. Se você vai alimentar um gato e o gato come alguma coisa que você não comeria, mas você está cuidando do gato, então você tem que prover a comida para o gato, para as necessidades do gato. E de novo, eu não quero ficar muito preso a isso. Isso é toda uma selva de relatividade. Simplesmente encontre esse lugar onde você se sente mais confortável e ponha confiança no Bhakti também. Mas eu não me sentiria mal sobre prover peixe para gatos. Como eu disse, Garuda estava comendo peixe. Ele é um pássaro. Pássaros comem peixe também. E o sábio, que parecia mais externamente um sado, e como resultado ele caiu, porque ele criticou Garuda. Se Garuda aparecesse, eu iria encontrar peixe para ele, não me sentiria mal sobre isso. Maybe you may be absolutizing. E talvez transformando de forma absoluta a violência dessa forma em prática. E se atormentando com isso, como resultado disso, se você fizer tudo para Krishna, então Arjun lutou na batalha de Kurukshetra, matando pessoas por Krishna. Então tem um elemento transcendental na solução ao problema de violência no mundo. Como acabar com ela de forma compreensiva. E se você está envolvido nisso, você deveria ter confiança nisso. No cantar, nas práticas e nas considerações relativas, você deveria fazer o seu melhor. Você é uma pessoa consciente. Você não quer machucar outros seres. Isso é muito nobre, muito virtuoso. Então, se você está cantando, então você não deveria ter problema com isso. Não tem razão para você se sentir assim. A menos que você dê ênfase a uma solução relativa
ao problema mais que uma solução absoluta. Quando você põe as duas juntas de uma forma que funciona para você, Yes, thank you, Maharaj. isso te ajuda? Okay. Eu disse sim. Where are you? Obrigado, Guru Maharaj. Pittsburgh, Pennsylvania. Pittsburgh. Ele pergunta onde você está, em Pittsburgh, Pensilvânia. All right. Well, that's all the time we have for today. Nice to Guru hear Maharaj you. disse, esse é todo o tempo que a gente tem para hoje. Muito legal estar com todos vocês. E espero ver vocês a próxima semana. Shri Guru Goura para que Maharaj está vindo ki aqui. jai. Jai. Shri Guru Maharaj ki Jai. Hari